Olá, meu nome é Dilson Melo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário. Temos vídeo no canal toda semana. Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo que eu vou fazer hoje é intitulado 3 horas da manhã no mundo espiritual. Bom, muita gente conta a história de que 3 horas da manhã acorda às vezes sobressaltado, às vezes suando, às vezes com uma sensação ruim, com o coração palpitando. Existe uma explicação espiritual para isso? Existe uma comprovação científica? É isso que eu quero falar hoje. Existe algo sobrenatural que acontece na madrugada e, mais propriamente dito, às 3 horas da manhã? Existe algo sobrenatural nesta hora chamada de hora do diabo ou hora das bruxas? Bom, eu quero começar explicando para vocês que o que reza a lenda, vamos dizer assim, segundo os satanistas, esta é a hora em que os eventos sobrenaturais, as bruxas e os demônios têm mais poder para realizar seus feitiços. Isso é o que eles falam. Isso está largamente documentado na literatura. Então, muitas vezes eles acabam praticando a magia negra nesse horário, porque neste horário é mais poderoso. No cristianismo ocidental, mais propriamente dito, na Igreja Romana, na Idade Média, acreditava-se que o pico da atividade demoníaca acontecia nesse horário por falta das orações canônicas. A chamada Hora das Bruxas, com esse nome, que é a 3 horas da manhã, foi registrado pela primeira vez em 1793. Mas a tradição diz que muito antes disso, eles já tinham essa consciência. E entre o clero da época, muitos acreditavam que pelo fato dos padres estarem dormindo, com a falta de orações, os demônios teriam mais poder. Na literatura da psicologia, também existem relatos a respeito disso. A literatura da psicologia diz que pessoas têm essas experiências de visões, até mesmo aparições e de sensações de presenças sobrenaturais. Isso é comum, segundo os psicólogos, porque às 2 horas da manhã o organismo chega no pico da produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Às 2 horas da manhã é o pico. A partir das 2 horas começa a cair essa produção de melatonina. E às 3 horas da manhã, então, por essa queda brusca, as pessoas acordariam com essas coisas estranhas, até de presenças sobrenaturais e daí por diante. Isso é o que a psicologia diz, e eu confesso que não li nada disso em nenhum livro de psicologia. Eu pesquisei aqui na internet, e a internet diz que há relatos na psicologia que explicam que as pessoas que acordam por conta da queda dessa produção de melatonina no corpo. E por isso poderiam então ocorrer esses episódios da pessoa acordar de alguma forma com calafrio, suando ou com sensações ruins. O terceiro aspecto que eu quero estar falando também é que eu encontrei aqui na internet é que, na verdade, Satanás usa dessa hora, 3 horas da manhã, para zombar de Deus. Nós sabemos que Jesus morreu às 3 horas da tarde, chamada de hora nona. Hora nona, dentro da visão judaica, exatamente às 3 horas da tarde. Então, Jesus teria morrido 3 horas da tarde, e Satanás, para zombar de Deus, teria usado o horário oposto a isso, às 3 horas da manhã, 12 horas exatamente depois, e usurpou para si esse horário para usar como um emblema, uma afronta a Deus e até como uma zombaria. Mas a verdade, gente, se isso é verdade ou não, nós não sabemos.
Mas os sacrifícios, os rituais satânicos e de bruxaria acontecem às 3 horas da manhã. Isso já é um fato. E é importante que você entender que Satanás, ainda que ele seja o senhor desse mundo, ele tem a igreja aqui no mundo que resiste. Então, para ele ganhar terreno, ele precisa de legalidade. Então, somente quando ele tem legalidade é que seu poder é aumentado. E muitos sacrifícios humanos, inclusive, são feitos às 3 horas da manhã. Sacrifícios de animais também, e de outros tipos, como galinha, bodes, cabras. Bom, aí você vai me perguntar, que legalidade é essa? Ora, quando um ser humano é criado por Deus, vai sacrificar um animal para oferecer para os demônios. Ele ganha legalidade, ganha autoridade. E por conta disso, ele sairia para atormentar as pessoas. O quarto argumento que eu quero usar é que existe uma probabilidade grande disso realmente ser uma verdade. Os próprios filmes falam muito sobre isso. E é comum vocês verem filmes em que um relógio para às 3 horas da manhã. Muitos filmes mostram isso e a gente sabe que Hollywood muitas vezes escreve histórias que retratam uma realidade que ninguém conhece. Então, é muito comum ver filmes de terror, filmes de bruxaria que mostram pessoas que ficam jurando aos demônios às 3 horas da manhã. Este relógio para às 3 horas da manhã. Quando a pessoa acorda no dia seguinte, o relógio está parado às 3 horas da manhã. E geralmente tudo começa a dar errado. Bom, se mais do que um filme já tem esse tipo de mensagem, então é porque realmente isso pode acontecer. No filme O Exorcista, de Emily Rose, ela acorda diariamente às 3 da manhã com cheiro estranho todas as noites. Então, se Hollywood está apresentando algo a respeito disso, então muito provavelmente existam essas práticas mesmo, que eu me referi, de satanistas, de bruxos que se levantam e fazem o seu sacrifício das suas oferendas às 3 horas da manhã. Aí você vai me perguntar, existe alguma explicação bíblica? Biblicamente, nós não temos uma explicação para as 3 horas da manhã. O que nós temos é no Salmo 91, versículo 5, que diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Então, aqui Deus está dizendo que aqueles que se escondem à sombra do Altíssimo, que creem nele, eles não vão se assustar com o terror noturno. Então, aqui, obviamente, não está falando de 3 horas da manhã, mas está falando de um terror que acontece na madrugada. Porque a madrugada é a hora da escuridão. E a escuridão, a gente sabe que ela tem um significado teológico e espiritual, a ausência de luz. E é, de fato, onde o Satanás trabalha. Ele é o príncipe das trevas. Eu acredito pessoalmente que haja uma atividade demoníaca muito mais forte durante a madrugada. Eu acredito que as enfermidades, elas pioram ao anoitecer. E não acho impossível, embora não exista uma prova bíblica, uma evidência bíblica clara com relação às 3 horas da manhã como sendo uma hora do Satanás. E os demônios têm mais autoridade. Mas se Satanás está ganhando legalidade por conta de sacrifícios humanos de animais que são feitos nesse horário, 3 horas da manhã, não é impossível que ele tenha mais autoridade para atormentar com seus demônios. Que existe atividade demoníaca está claro aí no Salmo, no versículo 5, quando ele chama de terror noturno. Bom, pessoal, é isso o nosso vídeo de hoje.
Se você gostou, deixe sua mensagem aqui abaixo, clique no curtir e compartilhe nosso vídeo. Fique com Deus. Até a próxima.